Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo da série Escatologia e nessa série de vídeos nós vamos entender um pouquinho a interpretação que cada escola dentro da interpretação bíblica referente à escatologia, como que elas entendem, por exemplo, que é o que nós vamos estudar hoje, Apocalipse capítulo 20 do verso 1 a 6, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-os e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Então, estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, como que cada escola de interpretação bíblica, principalmente na questão escatológica, e principalmente nesse texto que nós vamos analisar aqui, capítulo 20 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 6, por exemplo, como que o preterista interpreta esse texto? Como que o historicista interpreta esse texto? Como que o idealista interpreta esse texto? E como o futurista interpreta esse texto? Em vídeo passado eu falei dessas escolas, dei uma ideia do que é essas escolas de interpretação. Hoje nós vamos estudar a linha de interpretação preterista amilenista. Preterista da ideia de alguma coisa que já aconteceu no passado, então está ligado ao passado, algo que já aconteceu. Amilenista, nós temos que tomar cuidado com a palavra amilenista, com esse A, que tem um sentido de negação, que se fôssemos ler, nós leríamos não milênio. Só que a palavra amilenista não quer dizer a não crença no milênio. O amilenista, ele crê no milênio, só que interpreta a questão do milênio diferentemente, por exemplo, do futurista. Então hoje nós vamos abordar a linha preterista amilenista. Então vamos ver como que o amilenista, o preterista, que é amilenista, interpreta Apocalipse capítulo 20 do verso 1 ao verso 6. Então para o milenista, do verso 1 ao verso 10, esses versos correspondem à era da igreja. Ou seja, tudo que está relacionado lá do capítulo 20, do verso 1 ao verso 10, está em pleno cumprimento na era da igreja. Baseado em Mateus capítulo 28, verso 18, há esse pensamento que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, para o milenista, quando ele olha para Apocalipse capítulo 20, ele vai dizer o seguinte: não, o milênio já está acontecendo. Portanto, que a visão do milenista em relação ao milênio não é um milênio físico, mas é um milênio espiritual. Então, nesse sentido, os 1000 anos não é um número exato, mas um longo período em que os propósitos de Deus serão cumpridos. Então, dentro dessa visão, dessa ideia, os 1000 anos não são um número exato, mas é um longo período, e dentro deste longo período, Deus vai cumprir os seus propósitos. Então, para o milenista, o milênio não tem configuração física, mas o milênio ele é de ordem espiritual. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. O milenista ele crê no milênio,
Só que para o milenista, o milênio não é físico, mas é espiritual, e nós vamos ver quando isso aconteceu. E a visão é diferente do futurista. Então, por exemplo, quando que esse milênio ele começou a acontecer? A partir do século I, na vinda de Cristo, morte e ressurreição. Então, Cristo ascendeu aos céus e lá esse milênio está acontecendo, juntamente com os santos que lá estão com ele. Então, esse milênio, na verdade, ele já está acontecendo, mas ele está acontecendo no céu e não na terra. Esse é o primeiro ponto. A prisão que é relatada lá nos versículos 2 e 3, que vai dizer que o anjo prende e sela Satanás, ele é preso por um espaço de 1000 anos, como que eles entendem essa prisão? Essa prisão, na verdade, ela ocorreu quando Cristo iniciou o seu ministério. Então, o milenista diz o seguinte: o milênio é para a era presente da igreja, o milênio não é de ordem física, mas é de ordem espiritual, e ele se iniciou quando? Quando da vinda de Cristo, morte e ressurreição, ascendendo aos céus. Então o milênio já iniciou-se com os santos que lá estão nos céus. Os versículos de número 2 e 3, que vai falar dessa prisão de Satanás, nós temos que entender que essa prisão ela se iniciou a partir do ministério de Cristo, ou seja, quando Cristo inicia o seu ministério, Satanás ele é preso. Tá? Então, essa prisão de Satanás também, que você pode estar se perguntando, tá bom, mas o milênio acontece lá no céu, e quando que ele vai ser preso? Não, ele já foi preso no início do ministério terreno de Cristo, dentro da visão amilenista. Tá? E um outro ponto, e nós vamos ver isso um pouquinho com mais detalhe mais à frente, mas a primeira ideia é essa. O milênio já aconteceu, já está em execução, é para o período da igreja agora, só que não é físico, é espiritual. E esse milênio nós não podemos considerar como um número exato, mas um longo período em que Cristo vai colocar todos os seus propósitos em execução. E os versículos 2 e 3 que fala dessa prisão de Satanás, ela ocorre quando Cristo inicia o seu ministério na terra. Então, só para nós termos uma visão geral do assunto. Então, quando Cristo retornar, haverá uma única ressurreição e não duas. Então, na visão milenista, não tem duas ressurreições, mas somente uma ressurreição, que é a ressurreição do justo, que terão seus corpos glorificados, e a ressurreição dos injustos, dentro dessa visão ainda, dessa única ressurreição, não duas, mas uma só. Então os justos terão seus corpos glorificados. Depois desse evento de glorificação dos corpos, aquilo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 vai ocorrer, que diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Cristo retornando, acontece a ressurreição geral, tanto de justo quanto de ímpios. Os justos terão seus corpos glorificados. Após esse processo, então passa-se para o tribunal de Cristo, e aí sim os injustos serão julgados e condenados. Então, quando ele voltar, não tem duas ressurreições, mas uma ressurreição só, em que justos e injustos ressurgem. Os justos para a glória eterna, têm seus corpos glorificados e transformados, passam pelo tribunal de Cristo, que não é condenatório, como o texto que a gente acabou de ler. Os injustos também, dentro dessa ressurreição, também ressurgem e serão julgados e condenados. Após este evento, Cristo estabelece então o estado eterno. Pode ser que você está estranhando um pouquinho essa visão aqui, que nós estamos passando por não ter costume com ela. Mas a visão milenista, ela vai por essa linha. Tá? Então, quando Cristo voltar a uma única ressurreição entre justos e injustos, os justos para a vida eterna, os injustos para a perdição eterna, após o julgamento dos injustos, Deus estabelece o estado eterno. Então, esse é um outro ponto também dessa linha. E se nós prestarmos atenção, esse esquema
de olhar todos esses eventos na visão milenista, ele é muito simples, porque ele coloca todos os eventos acontecendo de uma única só vez, enquanto, por exemplo, na visão futurista nós temos sequências de eventos. Então não se fala em julgamento, se fala em julgamentos, não se fala em ressurreição, se fala em ressurreições. Então você vê que a visão milenista, ela é uma visão simples, porque tudo está acontecendo, tudo praticamente ao mesmo tempo. Tá? Então esses são alguns pontos aí que nós temos que considerar na visão milenista. Então, recapitulando, do capítulo 20, do verso 1 ao verso 10, já está acontecendo na presente era da igreja, né? Em que Cristo estabelece o seu reino espiritual, porque o milênio é de ordem espiritual e não física. Então, portanto, que esse número de 1000 não é um número exato, mas um longo período em que Deus vai colocar seus propósitos em execução. A prisão que é relatada lá no versículo 2 e 3, ela acontece, a prisão de Satanás, ela acontece quando Cristo inicia seu ministério terreno, tá? Outro ponto, quando Cristo retornar, haverá uma única ressurreição em que justos e injustos ressurgirão, justos para a vida eterna, os injustos para a condenação eterna. Então, diante disso, nós vemos que a visão ela é bem simples, bem simplificada em relação ao futurista, que é mais detalhada. Então, vamos ver aqui agora, já tivemos uma visão geral do assunto, da interpretação milenista. Vamos considerar alguns textos aqui do capítulo 20, alguns versículos do capítulo 20, para nós compreendermos melhor ainda esta visão. Então, argumentos a favor dessa linha de interpretação. Primeiro, há apenas um texto falando sobre este assunto. Então, a milenista vai dizer o seguinte: só há um texto falando desse assunto, que é Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Você não vai ver outro texto falando a respeito desse milênio, dessa prisão de Satanás. Você não vai ver outro texto a não ser esse aqui. Então, por se tratar de um texto um tanto obscuro, segundo a visão milenista, um texto de difícil interpretação, nós não podemos formar uma doutrina futurista em cima de um único texto. Então, qual que é a conclusão que eles chegam? A conclusão que eles chegam é que Apocalipse capítulo 20, ele se aplica na presente era da igreja. Então, uma vez que eu não, um texto obscuro, um texto de difícil interpretação, que só tem um único texto que fala deste assunto, e já que eu não consigo formar uma doutrina baseada em cima de um único texto, logo a conclusão é que esse texto está falando do presente século e não de um século vindouro, não de um século futuro. Então, esse é um dos pontos a favor aí desta visão milenista. O segundo ponto é a prisão de Satanás, que é falado lá nos versículos 2 e 3. Então, como que nós temos que interpretar essa prisão? Como nós falamos um pouquinho atrás, essa prisão ocorreu quando do início do ministério de Cristo na terra. Tá? Então, olha o que diz em Mateus, capítulo 12, versículo 29. E nós temos que lembrar o seguinte, que esta prisão que fala o texto, segundo a visão milenista, ela fala de uma restrição. Ou seja, Satanás, há uma restrição de influência, porque a influência que ele exercia, por exemplo, no Antigo Testamento, em que ele enganava as nações como um todo, essa ação satânica, ela foi restrita, essa influência ela foi diminuída. Então é nesse sentido que é a prisão, não é que ele está preso, mas a sua ação de enganar as nações, ela foi diminuída. Portanto que Cristo, quando veio, conseguiu pregar o Evangelho, porque a ação de Satanás foi restrita. Então o versículo 2 e 3 fala desta prisão, em que quando Cristo inicia o ministério, a ação de Satanás para enganar as nações, ela é restrita, ela é diminuída, a ponto que Cristo consegue realizar a sua obra missionária. Veja o que diz Mateus capítulo 12, versículo 9, onde vai falar dessa prisão. Diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo?
e só então saqueará a casa dele? Então a ideia é essa, que Cristo, para vir realizar o seu ministério aqui, Satanás teve que ser preso no sentido de restringir sua ação, e a partir dessa restrição, a pregação do evangelho ganhou força e vida entre as nações. Então, quando o versículo 2 e 3 fala de prisão, essa prisão inicia-se a partir do ministério de Cristo, em que ele inicia a pregação do evangelho. E aí a ação de Satanás em enganar as nações, ela é restringida, ela é diminuída, essa influência. Então esse é um ponto. Terceiro ponto, o versículo 4 é visto ocorrendo no céu e não na terra, pois não foi visto corpos físicos. O que diz o versículo 4? Vamos ler. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, como que eu vou entender este versículo aqui? Este versículo, que nós estamos vendo aqui no versículo 4, ele está ocorrendo no céu e não na terra. Então, portanto, que quando Cristo morre e ressurge, ele instala este reino milenar juntamente com esses santos que estão debaixo do altar. Portanto, que a visão aqui, e quando João vê, ele não vê corpos físicos, mas ele vê as almas. Então, é aí que ocorre esse milênio, juntamente com essas almas. Aquilo que nós falamos atrás, não é um reino físico, mas é um reino espiritual. Então o versículo 4 tem que ser entendido na visão milenista desta forma, que esse evento que está sendo narrado no versículo 4, ele está acontecendo no céu. Qual é a parte que está acontecendo? Essa questão dos 1000 anos. Então, essas almas que estão lá, elas estão reinando com Cristo no céu. Então o versículo 4 não pode ser visto na terra, mas visto como acontecendo no céu, dentro da visão amilenista. Para entender mais ainda essa questão de que isso está acontecendo no céu e não na terra, os termos viveram e reinaram devem ser entendidos no sentido de que passaram sua existência celestial na presença de Cristo. Então, quando você lê lá, viveram e reinaram, a visão milenista é que agora eles estão, a sua presente existência celestial, ela acontece na presença de Cristo. Então, viver e reinar tem que ser entendido como estando na presença de Cristo. Então, essas almas já estão vivendo e já estão reinando. Por quê? Porque estão na presença de Cristo. Então, quando eu leio lá, viveram e reinaram, eu tenho que entender essas duas palavras como sendo aqueles que estão na presença de Cristo. Portanto, aquelas almas que estão na presença de Cristo já estão vivendo e já estão reinando. Essa é a visão milenista em relação ao versículo 4. Quando eu vejo lá, viver e reinar, eu não posso entender como isso acontecendo aqui na terra, mas acontecendo lá no céu. E a ideia de viver e reinar nada mais é do que você estar na presença de Cristo. Logo, aquelas almas que estão na presença de Cristo no céu, elas já estão vivendo e elas já estão reinando segundo a visão amilenista. O versículo 5, como que nós temos que entender a questão do versículo 5? E lá fala da primeira ressurreição. Então, deve ser entendido como aqueles que não entraram na presença de Cristo para o julgamento. Então, o texto vai dizer lá no versículo 5 que, vamos ler aqui só para a gente ter uma noção. Olha o que diz o versículo de número 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ora, eu expliquei a vocês que quando nós lemos a palavra viver e reinar, nós temos que interpretar ela como aqueles que estão na presença de Cristo. Então, portanto, que o versículo 5 eu tenho que ler da mesma forma.
essa primeira ressurreição deve ser entendida como aqueles que não entraram na presença de Cristo para o julgamento. Tá? Então, isso vai acontecer, esse julgamento. Então, quando eu leio lá que eles não entraram, não estão juntos, é porque, na verdade, eles não estão na presença de Cristo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, eles não estão na presença de Cristo. E aqui, no caso, para o julgamento. Então, eu entendo o versículo 5 desta forma. Por que eles não reviveram? Porque eles não estão na presença do Cristo para entrar para o julgamento. Então, é dessa forma que nós temos que entender aí o versículo de número 5. Portanto, a frase viver e reinar deve ser entendido como estar na presença de Cristo, que é o que eu acabei de explicar a vocês. Então, não estando na presença de Cristo, nem vive e nem reina. Para os amilenistas haverá só uma ressurreição e não duas. Então, não ocorrerá duas ressurreições, só uma. Essa das almas lá, ela já aconteceu. Então, quando Cristo voltar, não há ideia de duas ressurreições, mas uma única ressurreição, em que justos e injustos ressurgem, os justos para salvação eterna e os ímpios para a condenação eterna. Não tem um espaço de tempo entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, porque na linha futurista há um espaço de tempo entre a primeira e esse espaço de tempo de 1000 anos e a segunda ressurreição. Na visão milenista não, só existe uma única ressurreição. Então, quando Cristo vier, ressurgirão justos e injustos, justos para a salvação e injustos para a condenação eterna. Portanto, que existe somente uma ressurreição e não duas, separado por um espaço de 1000 anos. Tá? Como que podemos provar essa ideia de uma única ressurreição e não duas? Então, existem 3 textos fortes aí que corroboram essa ideia milenista de que existe somente uma ressurreição e não duas. Vamos ver esses textos aqui. O primeiro texto é de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Veja lá, todos. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, dentro da visão milenista, lendo esse texto de João capítulo 5, verso 28 a 29, não existe duas ressurreições, mas só uma ressurreição, como está dizendo o próprio texto, em que os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, quando o Cristo vier, só existe uma ressurreição e não duas. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, de Atos, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Então a milenista olha esse texto e diz: só existe uma ressurreição e não duas ressurreições. É o que está tratando aqui em Atos, capítulo 24, versículo 15, dentro da visão amilenista. Não haverá duas, mas somente uma ressurreição baseada nesses textos daqui. O último texto é de Daniel, capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, diante desses textos aqui, o ministro vai dizer: olha, não tem duas ressurreições, mas somente uma ressurreição. Então, quando ele vier, ressurgirão justos e injustos, uns para a vida, outros para a condenação eterna. Tá? Então, por isso que, baseado nesses textos, que eles estão dizendo que não existe duas ressurreições, mas somente uma. Um outro ponto de crença do milenista é o seguinte: para o milenista, a ideia da convivência entre justos e pecadores na terra é sem sentido. Então, a visão futurista é essa: haverá os justos glorificados
e os que aqui estiverem ainda e vão viver juntos. Então, na visão milenista, essa ideia de convivência entre justos e pecadores na terra é uma ideia sem sentido, sem propósito. Então, isso a milenista está dizendo. O sétimo ponto aqui: se Cristo vem reinar em glória, como pode o pecado persistir na terra? Então, primeiro, a ideia é o seguinte: não há lógica entre viver justos e pecadores no mesmo espaço. Se Cristo vai reinar fisicamente na terra, então como pode o pecado ainda persistir? Essa é a visão milenista. Para eles não há um propósito convincente de um milênio físico. Então a ideia é: qual é o propósito de que haja um milênio físico? Com qual finalidade esse milênio físico ele deve ocorrer na Terra? Então, para o milenista não tem um propósito definido, não tem uma ideia definida sobre esse reino físico aqui na Terra. Um outro ponto: para eles todos os eventos que restam acontecer se cumprirá de uma única só vez no retorno de Cristo. Então, você pode estar se perguntando: mas e as coisas que ainda não aconteceram? Na visão milenista, aquilo que não aconteceu ocorrerá quando Cristo voltar. Então, a visão milenista, nesse sentido, ela é simples, porque ela vê todos os eventos ocorrendo de uma única só vez, não tem períodos de separação. Tudo acontece muito rápido. E se você for fazer um gráfico, colocar num gráfico toda essa explicação que eu passei a vocês, o que você pode fazer? Você traça uma linha, e aí você coloca de um lado a era da igreja, que é onde está Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 6, que é agora. Aí no meio você coloca um trono, e aí você põe uma setinha, Cristo descendo a terra, para que haja a ressurreição de crentes injustos, julgamento tanto dos justos quanto o julgamento condenatório dos ímpios, dos pecadores. Após esse julgamento condenatório dos pecadores, ele institui o estado eterno. Então a visão ela é bem simples, tá? Nesse sentido de entender. Então o ponto aqui é o seguinte: mas os reformados não creem naquilo que a Bíblia diz sobre o milênio. Não, eles creem sim. A forma de interpretar que é diferente. Então você não pode dizer: mas o reformado não crê no milênio. Não, o reformado crê no milênio sim. A forma dele interpretar essa ocorrência que é diferente da futurista, que é diferente da idealista, que é diferente um pouco diferente da historicista. Mas o reformado, o amilenista, ele crê no milênio sim, só interpreta de forma diferente das outras correntes. Portanto, que às vezes eu acho desnecessário você entrar em muitos debates e muitas questões em relação a esse assunto, porque não tem negação da parte dos preteristas, não tem negação dos eventos. O que há é uma forma diferente de entender esses eventos, tá? Então, você tem que enxergar desse jeito. Eu costumo dizer o seguinte, uma frase que foi citada por um santo do passado, que ele dizia mais ou menos assim: nos não essenciais, liberdade; nos essenciais, unidade; e em todas as coisas, caridade. Ou seja, em doutrinas fundamentais como essas, deve haver unidade. Então, o futurista deve crer, o amilenista deve crer, ainda que a forma de interpretar de ambas as correntes sejam diferentes, mas comungam da crença. Então, a interpretação nesse sentido, ela é livre. O que não pode haver é uma negação do evento, que é o que nós não estamos vendo aqui na visão milenista. Não há uma negação dos eventos. Há uma forma diferente de se interpretar essa ideia do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Então essa foi a visão milenista, em que eles veem
praticamente todos os eventos ocorrendo de uma única só vez, entendendo que o milênio ele iniciou-se com a vinda de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, quando ele está agora nos céus, juntamente com os santos. A prisão de Satanás, ela ocorre quando Cristo inicia o seu ministério terreno, e a prisão é a restrição, ou seja, a influência de Satanás, que é restrita, em que ele não consegue mais enganar as nações como fazia antigamente no Antigo Testamento, essa é a ideia milenista. A questão da ressurreição para o milenista é uma ressurreição só e não duas ressurreições. Então, quando Cristo vier, vai ressurgir justos e injustos. Os justos passarão pelo tribunal de Cristo, os injustos pelo tribunal, Apocalipse 21, trono branco, o juízo condenatório. Havendo esse juízo condenatório e todo o processo, então Cristo institui o estado eterno. Então essa é a visão amilenista, e essa é a maneira que eles interpretam Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. No próximo vídeo nós vamos estar falando e vendo como que o historicista interpreta esse texto, tá? Que é diferente, um pouco diferente do amilenista, mas nós vamos ver como que o historicista, como que o idealista e o futurista interpreta esse texto. Você vê só que só para interpretar esse texto aqui de Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, nós temos basicamente 4 linhas interpretativas, só para entender esse texto aqui. E é claro que você vai escolher ou vai ficar com aquela que, para o seu entendimento, há uma maior coerência, um maior respaldo bíblico. Todas elas nós vamos achar respaldo bíblico. E você vai seguir aquela que você achar melhor, ou aquela que a confissão da qual você faz parte acredita. Então, que esse vídeo possa ajudar você no entendimento dessa visão milenista, e até o próximo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre a visão historicista. Deus abençoe e fortalece aí o nosso canal divulgando. Sim, antes de eu terminar, eu quero fazer algumas recomendações de leitura. Você pode fazer a leitura deste livrinho aqui, tá? Que é do professor Leandro Lima. Este livrinho aqui ele é muito bom. Ele vai tratar dessa questão, a grande batalha escatológica, dentro da visão amilenista também. Se você quiser entender um pouco mais sobre a visão milenista, você deve ler este livro aqui também, que é A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, tá? Também na visão amilenista, tá? Então, para fazer esse vídeo, me baseei neste livro aqui, no primeiro que eu te mostrei, A Grande Batalha. Também me baseei neste livro aqui, Teologia Sistemática, de Wayne Grudem. Então são leituras aí que você deve fazer, você deve comprar para você aprofundar aí os seus conhecimentos, tá bom? Então esse é o material que eu utilizei para preparar esse vídeo para vocês aí. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.